Olá, boa noite, Nuno. Suponho que hoje vai demorar um pouco mais até que haja perguntas. Não. Boa noite, Renan. Você não acha que na próxima epidemia, porque quanto mais se desmascara a farsa do achatamento da curva pelo lockdown, mais os covardes acham que deveríamos ter agido mais cedo e com mais rigidez. Daqui a pouco tentarão prever uma epidemia para aplicar o lockdown meses e meses. Não creio. Creio que a credibilidade, neste caso do Imperial College, que fez os modelos, o modelo catastrofista está do Imperial College, não da equipa do Neil Ferguson, não é o Imperial College todo. Mas creio que a equipa do Neil Ferguson perdeu muita credibilidade. Não haverá modelação deste tipo de doenças com credibilidade para justificar outro tipo de medidas, ou ainda mais medidas numa nova epidemia. Creio que a prova que existe nesta altura sobre a pouca validade ou a nenhuma validade desses modelos ficará na memória, e creio que muito cedo, se outro tipo de modelação for usada, se outro modelo ou o mesmo tipo de modelação for usada para outras infecções, creio que ainda há memória suficiente para aparecer prova do efeito desta modelação e das consequências disto. Nesse aspecto, o que acontece é que as falhas dessa equipa, as falhas do Neil Ferguson com a febre aftosa e com a doença das vacas loucas, não estava na memória coletiva. Apenas a Universidade de Edimburgo veio a público denunciar precisamente essas falhas no passado, mas foi tarde demais para ter efeito. Creio que sendo uma memória muito mais forte, outro tipo de modelações que tentem justificar as mesmas medidas serão denunciadas. Também há indicação de que a narrativa, pelo menos para uma percentagem suficiente da população, e havendo países como a Noruega e aparentemente o Japão hoje também, veio reconhecer que o lockdown não era justificado, não teve efeito, havendo mais países que tenham experimentado, tenham passado por isso e que agora reconheçam, poderá ser uma massa crítica suficiente para evitar novos episódios. Porque a grande maioria das pessoas comuns da população vai atrás da primeira opinião que vê e que lê. Se essa opinião não for unânime, se não houver o pseudo-unanimismo que houve com isto, há contraditório desde o início. O que aconteceu é que desta vez não houve contraditório inicial nenhum. E, portanto, o primeiro a dizer isto vai ser muito mau ficou como sendo a verdade absoluta. Havendo essa memória, não creio que seja assim tão fácil voltar a impor o mesmo. Olá, qual a sua opinião sobre uma eventual vacina para a Covid? Não vai existir. Tenho poucas dúvidas nesta altura que não vai existir sequer. O número de casos está a cair, o número de mortes está a cair de tal maneira que, do ponto de vista comercial, já não se justifica sequer. O número de tomas dessa vacina será já reduzido quando chegar, se chegar, e as dificuldades técnicas são cada vez maiores. Se houvesse vacina, os testes que supostamente estariam a ser feitos agora já estariam a dar resultados. Já há estudos iniciais, Southampton e Oxford, tanto quanto sei,
já estariam em estudos iniciais e ainda não apresentaram resultados nenhuns. Começo a supor que estão a encontrar dificuldades técnicas nesse estudo inicial. Portanto, não vejo que vá sequer haver vacina. E com o desaparecimento da própria infecção, que parece ser inexorável, não parece ter qualquer possibilidade de reverter os efeitos ambientais, deixa de haver sequer interesse. Afinal, aquilo do diretor do SNS sueco se arrepender foi treta, notícias alteradas. Podes explicar só um pouco sobre isso? O Anders Tegnell não é o diretor do SNS. O Anders Tegnell é um epidemiologista da DGS, o equivalente à DGS sueca, o Instituto de Saúde Pública. Seria a melhor tradução. Portanto, ele é diretor do Instituto de Saúde Pública, não do SNS. Sim, as afirmações de que ele se arrependeu são absoluto lixo. Não há qualquer fundamento no que ele disse, no que foi escrito sobre aquilo que ele disse. Mal vi as afirmações, fiquei logo com a certeza que era subversão, que era uns jornalistas a escrever aquilo que não foi dito. E mais reconheci imediatamente que o que ele tinha dito teria sido reconhecer novamente os erros que ele reconhece há 2 meses sobre os lares de terceira idade. Há uma peça precisamente depois em que ele à tarde diz, deixa-me só mostrar, portanto a entrevista é feita num dia à noite, acho eu, a uma rádio, ou num dia de manhã, não sei ao certo quando é que foi, e é publicada uma peça pelo rádio em que são tiradas fora de contexto algumas frases, típico, que depois são citadas pela Bloomberg, salvo erro, ainda mais fora de contexto. Portanto, há uma cadeia de citações jornalísticas em que ele diz algo na rádio, o jornalista da rádio pega em algo, tira-o de contexto e escreve algo completamente diferente, em sueco, e depois a Bloomberg vai buscar isso e cita novamente, tirando ainda mais fora de contexto, e depois o que nós vemos, ou o que se viu em Portugal, são novamente jornais a citar a Bloomberg, que citam a rádio e que tiram completamente fora de contexto. O que é que ele disse? Deixa-me só partilhar o ecrã. O que o Tegnell disse foi essencialmente aquilo que anda a dizer há meses. Eu publiquei um resumo basicamente do que é que ele disse. Basicamente ele aqui está a dizer que tivemos problemas com os lares, que ele reconhece há 2 meses que tiveram, que não conseguiram impedir que a infecção entrasse nos lares, reconhece que os lares suecos são demasiado grandes, diz também que deviam ter testado mais no início, devíamos ter tido capacidade de teste inicial maior, mas também diz talvez as escolas secundárias não deviam ter ficado abertas, deviam ter sido mantidas abertas. Por acaso, não disse, as escolas deviam ter ficado abertas. Portanto, ele reconhece aquilo que já tinha reconhecido, há muito tempo que ele diz que os lares foram o calcanhar de Aquiles, mas menos do que isso diz, as escolas nem sequer deviam ter sido fechadas. Portanto, ele não está a reconhecer que fez tudo mal, não está a reconhecer que se arrepende. Ele, na verdade, até está a dizer, fechamos as escolas para nada. O que se escreveu em Portugal é que ele se tinha arrependido, que devia ter tomado medidas muito mais drásticas, quando ele não diz absolutamente nada disso. Ele diz, reconheço este erro, as escolas não deviam ter sido fechadas. E ele diz isto sobre as escolas porque a Noruega já reconheceu o mesmo. Okay? A Noruega já reconheceu a primeira-ministra e o equivalente do Anders Tegnell, não me lembro do nome da senhora norueguesa, a diretora também da DGS norueguesa, já há 2 semanas que reconheceu que fechar as escolas não teve efeito nenhum. Portanto, o que ele está aqui a fazer é exatamente o mesmo. E depois perguntam, então, mas a Bloomberg disse que se tinha arrependido. E a resposta dele foi, vão perguntar, ele está aqui a dizer, vão perguntar ao jornalista. Eu não disse nada disso, vão perguntar porque é que ele escreveu isso.
E depois diz também, às vezes sinto-me um saco de pancada, um saco de boxe. Porque, efetivamente, é isso que lhes estão a fazer. Estão a tirar-lhe as frases de contexto, de citar, citam jornais que citam jornais que citam jornais, e isto vai-se degradando. Quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Mas esses são jornalistas. Os jornalistas não deviam acrescentar contos. É surreal como é que não vão sequer atrás tentar verificar em sueco o que é que ele disse. Não vão tentar ver a entrevista. Há um jornal português que publica, também publiquei um comentário sobre isso, há um jornal português que literalmente cita a dizer: o Anders Tegnell disse a uma rádio literalmente, a uma rádio que disse, que depois foi citada pelo Bloomberg. E o jornal português nem sequer se deu ao trabalho de ir ver se a rádio sequer existia. Citam como uma rádio. E é assim que se cria medo. Citações de citações, ninguém confirma coisíssima nenhuma, e chega, por exemplo, ao público a dizer, isto chega ao público a dizer que devia ter tomado medidas mais drásticas. Ou seja, vou mostrar o ecrã, isto chega ao jornal de maior, à referência, uma das referências maiores do jornalismo em Portugal, a dizer imposto restrições mais severas. Quando ele não disse nada disto. Ele disse, reconheçam o erro nos lares, as escolas nem sequer deviam ter fechado. É absolutamente absurdo. Não há muito a dizer sobre a qualidade de jornalismo que faz isto. Haverá possibilidade de uma segunda pandemia? Daniel, não vou voltar a responder à pergunta. Essencialmente, não. Há uma série de fatores. Por favor, volta a ver as minhas perguntas e respostas. Tenho respondido várias vezes nisto. Se voltares atrás, vais ver porquê. Porque é que eu digo que não há possibilidade de uma segunda vaga. E se houver, se ela acontecer, será mínima. Não. Qual a segunda? Porque é que a estratégia de Portugal continua a ser testar em massa à bruta, quando os outros países europeus já estão a fazer 2 ou 3 vezes menos do que nós? Temos de perguntar aos políticos e à DGS. Não faz sentido nenhum. Andam à procura de fantasmas. A minha única explicação é que tenham muitos testes, que tenham comprado testes e que agora não os queiram deitar ao lixo. Não vejo outra explicação. Adiaram a abertura, a passagem para a terceira fase, por causa de um suposto surto, quando o número de internados e o número de pessoas em unidade de cuidados intensivos tem estado a cair constantemente. Houve hoje uma pequena subida absolutamente irrelevante, não tem significado absolutamente nenhum. Quando andamos a testar pessoas assintomáticas de forma absurda. Uma vez mais já respondi. Há um artigo da Maria de Oliveira que explica bem, que foi publicado no Observador, que explica o que nós estamos a ver são apenas testes, muito provavelmente a detectar restos de vírus que já foram destruídos pelo sol, pelo ambiente, que já não conseguem infectar, mas que estão na laringe das pessoas e que, portanto, dão um teste positivo. O teste PCR é bastante sensível. Portanto, pequenos pedaços de vírus que já não causam infecção estão a ser detectados e são classificados como casos positivos. Absurdo. Não há infecção, não sei porque é que o estão a fazer. O que acha da recomendação da OMS de utilizar máscaras? A OMS alterou as recomendações recentemente, tanto quanto sei, a OMS só recomenda para pessoas com sintomas.
Não conheço nada da OMS de utilizar máscaras genericamente por todas as pessoas, a menos que tenham alterado recentemente. Tanto quanto sei, a OMS só recomenda aquilo que há prova que é para pessoas com sintomas. É verdade que te vais candidatar à presidência da República. Será tão provável como haver uma segunda onda. Todo esse falatório sobre a candidatura à presidência da República não parte de mim. Há um grupo de pessoas que me têm seguido que tomou a iniciativa de propor ou de criar um movimento de candidatura meu à presidência da República. Eu não tenho papel ativo nisso. Posso dizer que será tão provável como haver uma segunda onda e acontecer a haver uma efetiva candidatura. Será feita exclusivamente para falar sobre Covid e falar sobre os problemas que todas estas decisões criadas com uma quarentena absurda criaram. Discutir porque é que foi tomada esta decisão, discutir porque é que o primeiro-ministro, o presidente da República e o principal partido da oposição, ou todos os partidos da oposição, embarcaram num unanimismo absolutamente artificial. Não tenho qualquer interesse especial em ser candidato a presidente da República, além do tema que tenho tratado durante 3 meses, em que tenho escrito, falado, divulgado precisamente os conceitos científicos ou a falta de conceito de prova científica sobre tudo isto, e assim continuarei. Assim continuarei a falar precisamente das consequências e do processo de decisão que levaram a esta quarentena absurda. Portanto, será tão provável como uma segunda onda. Não parte de mim este movimento ou todas as menções que há sobre uma possível candidatura. Qual é a fiabilidade dos testes PCR na Tanzânia? Deu positivo para Covid a uma papaya. O número de internamentos mortos em Portugal não deveria ser mais baixo. Os números no Brasil não são muito elevados comparando com a gripe. Os testes PCR por si não se pode falar em fiabilidade. Os testes deve-se falar em sensibilidade e especificidade. São precisos os 2 números para especificar os testes, a qualidade dos testes, a fiabilidade. Na verdade, são 2 números, tipicamente. Os testes PCR são relativamente bons quando dão positivo. Quando dão negativo, é conveniente fazer um segundo teste, essencialmente. Ou seja, os falsos negativos são relativamente altos para um teste desta natureza. Os falsos positivos são muito menos raros. Portanto, ele é capaz de detectar quantidades muito pequenas e tem o que provavelmente e o que provavelmente estamos a observar em Portugal é a detecção de vírus não viáveis. O grande problema que se põe, ou os 2 grandes problemas, o primeiro, que é aquele que eu aludo no vídeo original que fiz, é que os testes PCR têm uma janela temporal e isto cria problemas gravíssimos nos primeiros meses de uma epidemia, porque não sabemos ao certo quantos infectados é que temos. Ou seja, nós somos infectados, começamos a ser infectados aqui, a carga vírica começa a subir, chega a um pico e depois começa a descer, uma vez mais, uma distribuição normal. E os testes só dão positivo à volta deste pico. Se forem feitos quando há muito poucos vírus, tendem a dar negativos. Okay? E, portanto, há uma janela temporal à volta do pico de infecção em que eles têm que ser feitos para dar positivo. E isto significa
que, se não fizermos na altura certa, não sabemos quantas pessoas é que estão infectadas. Só sabemos naquele dia se está infectado ou não, mas não sabemos se esteve infectado ou se está infectado no futuro. E, portanto, isto cria muito ruído sobre o real número de pessoas infectadas. E por isso é que depois se desenvolvem testes serológicos quando é possível, porque os testes serológicos não têm esta janela temporal. Portanto, o primeiro problema do PCR é este, e isto cria então as mortalidades, as taxas de mortalidade gigantescas na China. Quando se fala em 13% na China de mortalidade, não se está a falar mais do que no ruído dos testes PCR, porque há muitos mortos, ou há mortos, mas há muito poucos infectados porque não foram detectados por causa desta janela temporal. Portanto, este é o primeiro grande problema dos PCR. E o outro grande problema é que ele não consegue distinguir se o que está a detectar é um vírus inteiro ou apenas uma parte do vírus. E, portanto, se esse vírus já foi destruído pelo sistema imunitário e já não há infecção, já está de saída, já está debilitado pelo sistema imunitário ou está debilitado pelo ambiente e acabou de entrar, o teste PCR dá positivo sem sabermos se esse vírus é viável ou não. Okay? E, portanto, quando temos testes a ser feitos em barda, como acontece em Portugal, corremos o risco de estar a detectar pedaços de vírus que não são viáveis, mas que dão positivo e que depois criam toda a cadeia de tratamento, suposto tratamento, quando não há sequer sintomas. Na Tanzânia deu positivo, não sei, não dou credibilidade nenhuma. Primeiro porque foi apenas o presidente da Tanzânia a dizer que não é cientista, não conheço nada de objetivo sobre isso, nunca dei crédito nenhum a estas afirmações. Não me surpreendia que desse positivo em objetos, atenção, porque se alguém espirrar em cima da papaya, alguém muito infectado espirra em cima da papaya, e é perfeitamente normal que a papaya depois dê positivo a PCR. Os vírus estão lá. Não significa que consigam fazer infecção, mas estão lá. Mas não dou crédito nenhum a estas afirmações. O número de internamentos e mortos em Portugal não deveria ser mais baixo, porque o número de internamentos e mortos não tem qualquer relevância já. Estamos a falar de 5%. Em Portugal morrem, num dia normal, morrem 300 pessoas. Estamos a falar de 14, 15, 8, 10 mortos. 5%, 10%, já nem, muito longe dos 10% de mortos atribuídos a Covid. Não tem relevância absolutamente nenhuma. 250 dessas pessoas são por problemas cardíacos. Ninguém anda em pânico porque está a morrer muita gente com problemas cardíacos. Acho que são 70% das pessoas morrem de problemas cardíacos. Não sei quantas mais de AVC. Porque é que nós estamos a preocupar com 10 pessoas que morrem de uma infecção? Morrem não, nem morrem da infecção, em que a infecção lhes despoleta a morte, porque a causa de morte principal é outra coisa qualquer. Não tem interesse absolutamente nenhum. Os internamentos estão baixíssimos. Os hospitais estão às moscas. As UCIs estão com taxas de ocupação 5%. 5% disto. Acho que estão 60 pessoas internadas atualmente. Há 600 camas do UCI. Qual é que é o interesse disto? Nenhum. A ideia era aplanar a curva. A curva está mais do que aplanada. A curva já não existe e continua-se nisto. Não há mortalidade. O país não tem mortalidade em excesso. A mortalidade está perfeitamente banal. Teve este pequeno pico aqui por causa de uma onda de calor. Isto aqui foi uma onda de calor por causa dos dias mais quentes. A mortalidade está desde o dia 20 de abril. Está perfeitamente banal no país. Isto nunca teve mortalidade nenhuma assustadora. Isto aqui nunca teve relevância nenhuma. Isto é estatisticamente insignificante. Muita desta mortalidade não é Covid. É por causa de falta de cuidados de saúde. Muitos destes picos são pessoas a morrer por medo.
e desde o dia 20 não tem qualquer relevância à mortalidade estatística, tem este pequeno pico por causa de uma onda de calor e volta outra vez ao normal. Não há nada. Os números do Brasil não são muito elevados comparando com a gripe. Eu não conheço os números do Brasil ao detalhe. O que eu sei é que o Brasil é um país gigantesco e, portanto, o número total de mortos atribuídos a isto não é de forma nenhuma chocante no Brasil. Não sei ao certo quanto é que é a gripe, quanto é que mata a gripe no Brasil. A gripe no Brasil tem padrões muito diferentes porque não tem, a sazonalidade não é marcada no Brasil, não é durante o verão porque é um país tropical. Portanto, tem pequenas ondas ao longo do ano, ao longo das regiões, ao longo das épocas de verão e inverno. O Brasil está com 34 mil mortes em 210 milhões. Isto dá 160 por milhão. Não tem relevância nenhuma. O padrão já é de estagnamento, quer de mortes, quer de infectados. As mortes não estão em crescimento exponencial. Isto não é exponencial. Está em crescimento mais ou menos linear. Portanto, nem sequer é assustador. O número de casos está numa exponencial bastante benigna. Portanto, o Brasil está a chegar a absolutamente nada. Não conheço o número de mortos atribuídos à gripe no Brasil, nunca olhei para isso. Não faço a mínima ideia, nem sequer sei se existem estudos de atribuição sobre de estimação, estimativas de mortos em que a gripe é o despoletar da gripe, como é aquilo que o Covid faz. O que vi foram números de gripe em que a gripe é a causa principal de morte, que é completamente diferente do Covid. O Covid, estes números de Covid não são a causa principal, como sabemos, nos países todos. No Brasil não é exceção. Em 6 mil testes feitos na Lisboa, surgem cerca de 300 infectados diariamente. Se fossem feitos o mesmo número de testes no Porto, o número de infectados seria idêntico. Sim, são fantasmas. Enquanto andarem a testar, vão encontrá-los. Estes infectados não têm sintomas. O primeiro-ministro hoje mencionou números, mas foi qualquer coisa como estes 6 mil testes, 300 deram positivo, nenhum tem sintomas. Este tipo de absurdo. Sim, se fizessem no Porto ia dar exatamente o mesmo. Há restos de vírus, há vírus não infecciosos que não são capazes de infectar em número suficiente em todo o lado. Enquanto os testarem, vão nos encontrar. Certinho. Enquanto andarem à procura de gambuzinos, vão nos encontrar. Porquê? Não sei. Pois, este médico chama-se Philippe Freud e acabei de publiquei hoje sobre esta entrevista. Esta entrevista é hilariante. O raciocínio usado pelo Philippe Freud é digno de Monty Python. Deixa-me só pôr o texto. Basicamente, Philippe Freud começa por dizer: não podemos comparar o Covid com a gripe, porque quando há gripe não há medidas de confinamento. Com medidas de confinamento na gripe não teríamos nenhum morto de gripe, teríamos 30 mortos de gripe se houvesse confinamento, se houvesse uma quarentena como houve para o Covid. E por isso a gripe, o Covid mata 50 vezes mais do que a gripe. Há aqui um pequeno problema. Como é que ele sabe quantos é que morriam de gripe se houvesse confinamento? Fez algum estudo? Não. Vou tirar agora
fez algum estudo sobre as medidas de confinamento na gripe? Não, não fazemos a mínima ideia. Teve algum exemplo no passado? Não. Como é que chegou a essa estimativa de 0 ou 30 mortos? 0. Não diz nada. Há alguma prova prévia de que confinamento, quarentena de pessoas saudáveis em gripe faça descer a infecção? Não. Não há nada. Portanto, ele diz iam morrer 0 ou 30 pessoas, baseado em nada. E depois diz, o Covid mata 50 pessoas, 50 vezes mais. Porquê? Porquê que ele diz que são 50 pessoas, 50 vezes mais? Até podiam ser 500. Bastava ele dizer que só morriam 2 com a gripe. Portanto, ele puxa o número de mortos pela gripe tirado do nada e depois diz que morrem mais 50 vezes por Covid. Podiam até morrer 500 mil. Mas há um estudo, um suposto estudo da Escola Nacional de Saúde Pública que diz, o estudo não tem validade absolutamente nenhuma estatística, é lixo. Não vou estar a explicar porquê, mas não tem credibilidade nenhuma. Basicamente, o observado fica entre os intervalos de confiança. Se fica entre os intervalos de confiança, não se pode dizer que fez diferença nenhuma. Mas esse estudo supostamente diz que o confinamento no máximo salvou 146 pessoas em 15 dias. Portanto, teria salvo durante um mês, digamos, 200 pessoas. Portanto, como é que o Covid ia matar pessoas em Barda se matasse mais 200, mais 300 pessoas do que matou? Como é que podia matar 50 vezes mais do que a gripe, mesmo deixado em roda livre? Não podia. Nunca ia matar 50 mil pessoas em Portugal. Esse modelo, esse suposto modelo que diz quantas é que fez a diferença, quantas é que a quarentena fez a diferença, não aponta em nada parecido com 50 mil. Portanto, o que é que o Filipe Freud foi buscar? Onde é que ele foi buscar estes 50 vezes? A lado nenhum. A lado nenhum. Porque é que o Filipe Freud anda agora a falar em nome ou como membro do Conselho Nacional de Saúde Pública quando o seu presidente, Jorge Turgal, devia ser aquele que falava em nome do Conselho de Saúde Pública, foi puxado, como quem não quer a coisa, desapareceu. Primeiro foi insultado e agora desaparece, ninguém quer falar com ele e vão falar com o Filipe Freud, que não é o porta-voz deste Conselho de Saúde Pública. Porque o Jorge Turgal disse desde o início, isto tem o risco equivalente a centenas de outras. Agora é preciso ir buscar alguém com o mínimo de credibilidade que venha dizer não fizemos muito bem a fechar o país, porque senão tinham morrido 50 vezes mais. Não sei. E esta lógica do se tivéssemos feito confinamento na gripe, tinham morrido 0 pessoas ou tinham morrido 30 pessoas, é exatamente o mesmo que a lógica das simulações do Imperial. A simulação diz que vão morrer 400 mil pessoas em Itália se não fizermos nada. Mas se fizermos confinamento, já são. Vamos pensar antes no Reino Unido, que eu sei os números melhor. A simulação diz no Reino Unido vão morrer 500 mil pessoas se não fizermos nada. Mas se fizermos, só vão morrer 20 mil. Porque nós mudamos os valores na simulação e só diz que vão morrer 20 mil. E, portanto, é por causa das medidas que tomamos. Ou porque a simulação não vale nada. Não vamos considerar isso, não vamos considerar que a simulação por acaso pode estar errada, não. Vamos só assumir que é por causa das medidas, porque o computador diz que é por causa das medidas. E para terem noção, o meu doutoramento em grande parte foi fazer este tipo de modelação, não sobre infecções, mas foi precisamente a fazer este tipo de trabalho com computadores. E eu estou a dizer, tenho conhecimento de fazer isto e estou a falar contra aquilo que fiz. Eu digo, este tipo de simulações tem muito pouca credibilidade.
E, portanto, não é por causa das medidas, não vamos acreditar na simulação como sendo a verdade absoluta, porque é um computador a fazer cálculos. Se o computador diz que são as medidas tomadas que mudam o comportamento, não é porque o computador diz. Temos que ter prova factual, temos que ter algo tangível no mundo real que diga não, foi isto que mudou. Precisamos ter correlações fortíssimas, precisamos ter correlação entre medidas e resultado em muitos países e correlações fortíssimas para dizer que isto vale a pena. Não é porque um computador diz que sim. E a lógica do Philip Freud é exatamente a mesma. Se mudássemos isto na gripe, ia morrer muito, muito menos gente. Porquê? Porque eu digo. Porque eu digo, e portanto iam morrer muito menos. Quando não há prova nenhuma. Não há correlação nenhuma. Previamente, antes de termos feito esta loucura, não havia prova absolutamente nenhuma em país nenhum no mundo, uma prova gigantesca, tem que ser algo gigantesco, a dizer fizemos isto, o comportamento foi este. Estão a ver a correlação gigantesca? Não há. O que existe são simulações. E a lógica é exatamente esta. Vão para a televisão, para uma grande entrevista, dizer coisas destas. E o medo continua. Vê alguma relação entre o número de testes que estão a efetuar e algum tipo de interesse económicos? Não. Não, os interesses económicos não estariam a olhar para Portugal, não estariam propriamente interessados em Portugal para vender isto. Estariam a vendê-los à Espanha primeiro, porque é muito maior. Tanto quanto sei, a maior parte dos testes até são feitos em laboratórios públicos. Deve ser o Ricardo Jorge, a Faculdade de Ciências, que devem andar a fazer uma boa parte destes testes PCR. Não. Quando muito compraram testes, kits de teste, compraram reagentes feitos tolos, compraram 1 milhão e agora têm 200 mil que não usaram, que precisam de queimar para não ficarem mal na fotografia. Em vez de andar a fazer testes de serologia de anticorpos, como está a fazer, por exemplo, Cascais, andam a fazer PCRs para encontrar gamusinos. Não preciso de interesses económicos quando a estupidez pode explicar isso muito facilmente. Então a população já tem anticorpos suficientes para barrar o próximo lockdown. Sim, podes pensar nisso assim, Renan. Já tem memória, espero que já haja memória suficiente para não ser levado por simulações e narrativas da treta novamente. Pelo menos alguém que se lembre. Da última vez isto não correu nada bem. Onde é que eu estava? Voltou a saltar a lista. Já estou outra vez perdido. Tararara, boa noite. Maria. Um grupo que me intrigou desde o início foram as pessoas sem abrigo. Elas não fazem distanciamento social, não o levam e até agora, e até para a lavagem de mãos, ficam muito impossibilitadas com o lockdown, claro. E fecho dos centros comerciais. No entanto, nunca se ouviu falar em razias. Sabe porquê que é, Maria? Porque não vale de quase nada. É um pequeno apontamento que diz: a infecção já tinha feito o que tinha a fazer. Andamos a destruir o país para nada. Adicionalmente, as pessoas que vivem na rua, normalmente o sistema imunitário ou está muito debilitado por problemas adicionais, usos de drogas, por exemplo, ou então está muito treinado porque vivem na rua, e, portanto, ou estão aqui em baixo e sofrem de tuberculose e oportunistas muito facilmente, ou então o sistema imunitário consegue ter muito treino e, portanto, uma infecção relativamente amena como esta é capaz de passar perfeitamente. Perguntava, existem alguns dados? Não conheço nada sobre sem-abrigo. Não sei. Trabalho em geriatria. Se houver uma vacina, serei obrigado a tomar. Estou um pouco assustada. Espero bem que não. Em Portugal, só 2 vacinas, difteria e tétano, é que são obrigatórias, tanto quanto sei.
não há nenhum outro ato médico que seja obrigatório. Espero bem que nenhuma vacina disto ou do que quer que seja obrigatória. Ou qualquer ato médico seja obrigatório. Como vários empregadores que andam, empregadores e entidades públicas, há uma universidade, a Universidade de Aveiro, anda a exigir aos seus funcionários que façam testes PCR. É ilegal. Ninguém tem o direito de exigir um ato médico. Um teste destes é um ato médico. E a informação médica é um diagnóstico, é utilizado como sendo um diagnóstico erradamente, mas é um diagnóstico. Ninguém tem o direito de exigir isso a funcionários. Não há razão nenhuma médica que justifique a invasão de tais direitos essenciais. Não sei, não faço a mínima ideia quando é que a OMS vai decidir o fim. As pessoas assintomáticas e com carga viral diminuta são grandes potenciadores de transmissão da doença? Não. Já é devia ser isso que devíamos ter assumido desde o início, porque é o padrão na maioria das infecções e nos corona em especial. Os assintomáticos têm muito pouca capacidade de infectar. Portanto, devíamos ter assumido isto desde o início e agora já há provas relativamente fortes de que não têm qualquer papel relevante os assintomáticos, porque não têm sintomas. O principal ato do corpo, que é a tosse, puxar muita carga vírica para fora, não existe e, portanto, mesmo que tenham muitos vírus, estão muito mais contidos, a respiração é muito mais fraca, não consegue puxar tantos vírus e a probabilidade de infecção depende muito de quantos vírus é que atacam outra pessoa. Quanto mais vírus houver, mais probabilidade tem de infectar. Portanto, se são baixos, se os assintomáticos não conseguem expelir muitos vírus, têm menos probabilidade de contribuir para outras infecções. Portanto, não se devia ter assumido nada sobre isto. Aliás, devia-se ter assumido que não, a menos que houvesse, uma vez mais, prova gigantesca, houvesse um corpo de prova muito forte a dizer que sim. Então aí devíamos ter mudado. É a mesma coisa com as crianças. As crianças, o padrão nos corona é que as crianças são muito pouco importantes. Sabia-se que as crianças nem sequer tinham consequências graves neste desde o início. Só isso já era um indicador fortíssimo que as crianças não iam estar a infectar nada de significativo. E como não têm sintomas, uma vez mais, devíamos ter assumido desde o princípio, assintomáticos pouco importam, crianças devem ficar nas escolas e pouco importam para a infecção. Se chegar a haver uma vacina, é recomendado aos grupos de risco tomar, como é com a vacina da gripe. Não. Acho que a infecção é de tal forma amena que não recomenda. Vou dizer de outra forma. Se os meus pais me perguntarem, os meus pais estão num grupo de risco por serem velhinhos, não têm nenhuma doença crónica. Tem, a minha mãe tem diabetes. Se eles me perguntarem, não vale a pena. Não creio que a vantagem de uma vacina... As vacinas de gripe são pouco eficazes. Esta será também pouco eficaz. Não vai ser nada de fantástico. E, portanto, sendo uma infecção amena por si, eu diria aos meus pais, não vale a pena. Os meus pais também não tomam vacina da gripe. Também são enviesados. Os meus pais vivem numa aldeia e, portanto, não tomam vacina da gripe, tanto quanto sei. Se tomas a vacina da gripe, mãe ou pai, desculpem. Não tenho dúvidas que iriam aparecer testes positivos em qualquer parte do país da mesma maneira se fizessem testes para a gripe. Sim, se fizessem para a gripe ia ser exatamente o mesmo. Se fizessem agora testes para a gripe, testes PCR para a gripe, iam encontrar o mesmo número. A gripe existe, ela continua a existir, continuam a morrer pessoas por causa da gripe o ano todo. Só que é um número irrisório. Cai, desaparece. Penso que haverá outro plano de confinamento. Porque é que os médicos não anunciam que os hospitais... Porque os médicos são funcionários e o seu salário depende de uma hierarquia. E se
o Ministério está apostado em continuar com isto, os médicos têm receio de ir contra a hierarquia. É a única explicação. E muitos deles ainda têm medo. Há muitos médicos que ainda estão com medo. Ainda pensam que isto, ainda estão convencidos que isto é altamente perigoso, ainda têm medo deles próprios de serem infectados. Mas mesmo aqueles que não acham que têm risco, que acham que o risco é equivalente a muitas outras coisas, dependem de uma hierarquia. Portanto, os atuais testes de Covid testam também positivo a alterações metabólicas. Não sei o que é que queres dizer, Daniel, com alterações metabólicas. Não. Testam a partes de vírus, podem testar eventualmente a outros vírus demasiado parecidos, mas não sei o que é que queres dizer com alterações metabólicas. Devem as pessoas usar em sítios públicos fechados, supermercados? Não, já não. Nesta altura não se justifica medida nenhuma. Zero. O país devia estar absolutamente normal, como está, por exemplo, a Noruega, que levantou as últimas restrições esta semana, salvo erro. Não se justifica nada. Só posso dizer que o uso de máscaras, a lei não especifica o que é uma máscara. Qualquer coisa é uma máscara. Nem especifica onde é que elas têm que ser usadas. Este vírus pode-se dizer que neste momento está a desaparecer. Os que tinham que morrer já morreram, infelizmente. Pode-se dizer agora que a natureza está a tratar do resto da imunidade de grupo. Não se pode dizer que desapareceu. Ele continua a existir e poderá voltar. Não se pode dizer que desapareceu. Que a infecção está parada. Ok? Ele pode voltar agora no outono. Vai voltar com muito menos força. Isso, portanto, agora já não era assustador. Com menos intensidade, ainda menos. Mas pode voltar perfeitamente. E pode ir ao hemisfério sul e depois voltar do hemisfério sul. Não diria que desaparece, no sentido de como desapareceu o SARS-CoV-1. Esse desapareceu, tanto quanto se sabe, nunca mais voltou a infectar ninguém. Mas este não desapareceu ainda, não se pode dizer que tenha desaparecido. João Garcia. No futuro irá ficar na memória a violação dos direitos humanos, a devastação económica e social com este lockdown desastroso de quem decretou por este mundo fora. Pois, a ver, vamos. Em relação a desastres, devastação económica, os indicadores chineses e agora os indicadores americanos são um bocadinho mais animadores. Os números de desemprego vamos voltar atrás. Os números de desemprego americanos indicam uma retoma do emprego no mês de maio. Não olhei com muito cuidado, não tenho muito interesse em economia diretamente, mas parece haver uma retoma dos empregos que foram perdidos em março, parecem ser retomados em maio. Seria muito bom. Mas, mesmo assim, muitas pessoas não conseguem viver não conseguem viver sem o salário de um mês. Vivem o dia a dia. Portanto, terá consequências dramáticas em muitas famílias de qualquer maneira. Já tinha respondido, voltaste a repetir. Rui. Ok, em finais de maio, um gráfico na Lombardia que representava a mortalidade esperada, uma vermelha que representava a morte por Covid e uma laranja total, sendo concluído que as faixas entre linhas. Eu suponho que esteja onde foram colhidos os dados, suponho que seja isso que estás a perguntar, Rui. São dados oficiais da Lombardia, da região da Lombardia. Eu pus o link. São os dados oficiais da própria região. O gráfico é da própria região. O gráfico foi feito assim. Que é um caso, menciono que é surpreendente que a própria região tenha feito assim, porque é uma indicação muito forte que fizeram borrada da grossa. Portanto, é surpreendente que a própria região o tenha publicado dessa forma. Não conheço nada parecido em Portugal pela DGS. Não conheço que tenham publicado absolutamente nada parecido
parecido. O que eu conheço é do... Não é do João, desculpa, não me lembro do teu nome, Almeida Vieira, João Jorge, não me lembro do primeiro nome, que fez este gráfico, que é o equivalente mortalidade base aqui, ou o que seria a média base, que está a zero. Isto é o Covid em excesso acima, e isto é a mortalidade observada, e a diferença entre estas linhas é então o que não é explicado, e isto é muito grande. Isto vai de 40, vai de 30 a 80. Estão aqui 50 mortes por dia durante vários dias, cujas causas são provavelmente o medo e o colapso do Serviço Nacional de Saúde. Isto é dramático. São mais mortos do que o Covid. Okay? Não é tão longo, mas provavelmente esta área aqui, este pedaço aqui, são mais mortos do que estão aqui. Okay? Isto é dramático. Matamos mais matamos mais pessoas a tentar salvá-las. Okay? Isto é dramático. Não há... É uma falha social total. A sociedade, enquanto sociedade, falhamos completamente. Falhamos aos nossos pais, falhamos aos nossos avós. É o que é. Falhamos miseravelmente àqueles que precisam de nós. Uhum. Ok, não tens perguntas, José. Obrigado. Devem as pessoas em sítios públicos novamente. Gratidão. Ok, mais 10 minutos. Sim, Manuel, infelizmente nos últimos anos, sim. A concorrência das redes sociais, a concorrência do que eu estou a fazer, a concorrência das redes sociais é esmagadora sobre as margens de lucro dos jornais e televisões, e empurrados contra a falência, adotam aquilo que é mais fácil, que é o sensacionalismo, que é aquilo que lhes dá cliques. Não há tempo para confirmar fontes, não há tempo para coisa em cima nenhuma, é publicar aquilo que dá mais medo. As consequências fiquem para os outros. Fico com a impressão que em cada sítio o Covid demora 2 meses. Será a impressão errada? Não. 15 dias para cima, fica lá em cima, 15 dias para baixo. Um mês, mais um mês lá em cima. É o que eu ando a dizer desde o início. André, não houve subida na UCI desde... Nem isso. Não tinha visto, tinha havido um comunicado em que se enganou. Portanto, nem sequer há subida na UCI. O que é que querem? Não há nada? Ai, isto é muito difícil para mim responder a esta pergunta. Não dou conselhos nenhums. Não há nada. Os bebés não têm risco. Os bebés não têm risco nenhum. Zero. Zero. Literalmente no mundo não há nenhum bebé saudável que tenha sequer tido complicações disto. Não há risco para bebés. As mães, se estão em idade fértil, não têm risco per si. Portanto, não aconselho absolutamente nada nem ao bebê, nem à mãe, a menos que a mãe tenha uma doença muito grave nesta idade fértil, que tenha uma doença crónica muito grave, que saberá. O bebê não tem risco nenhum. Continuam a testar os pais mesmo assintomáticos antes do parto. O que é que era? É estupidez. Estão a fazer muito pior do que isto, Raquel. Fui contactado pela Joana, salvo erro. Há um grupo no Facebook
que estão a tentar que as maternidades deixem de impor regras estúpidas, criminosas, em que os partos são feitos sem acompanhante. Isto é de uma desumanidade cruel. Estão a tentar salvar o quê? Estão a tentar que quem não se infecte? Um bebê que não tem risco? Para quê? Porque é que o pai não pode estar ali? Porque é que estamos a dizer adeus aos nossos mortos dentro de um saco com 2 ou 3 pessoas só no funeral? Para quê? Os corpos não têm risco de infecção nenhum. Porque é que estamos a obrigar as famílias a não fazer luto? Isto vai destruir muitas famílias que não vão conseguir fazer luto dos seus queridos. Vão se despedir de uma forma. E o mesmo no nascimento. Um país que está envelhecido, Portugal está muito envelhecido, e isso é um drama, e isso é um verdadeiro drama. O envelhecimento, Portugal, Espanha, Itália especialmente, é dramático, é muito grave. Vai ter consequências no futuro muito graves. Um país envelhecido, estão as maternidades a tornar o momento do nascimento algo ascético para salvar, supostamente salvar, alguém que não tem risco, para tentar que um bebê que não tem risco desta infecção não seja infectado. Para quê? Já devia ter parado esta estupidez nas maternidades. Não se justifica nenhuma, não há justificação possível para isto estar a ser feito nas maternidades. É pura prepotência de pessoas que têm poder de decisão. E estou a dizer isto com objetividade. Sei que estou a ser muito duro com essas pessoas. É prepotência. Estão a destruir um momento lindo de uma família. Ok, mais 2 minutos. O atual teste, outra vez metabólicas, não sei. Em Braga há várias piscinas públicas que abrem sempre no verão. Este ano vai estar tudo fechado. Ignorância é o que leva a isto. Há que exigir. Carlos menciona, junte-se com outras pessoas e exija. Exija que abram. Só vamos mudar isto com a ação. Ir com estas piscinas e dizer não concordo, quero que elas abram. E se não abrirem, fazer reclamações formais. Não há outra forma. Esta estupidez não vai parar enquanto não se fizer isso. É preciso exigir, desmontar todo este medo. Ter coragem de dizer eu não tenho medo, eu não me importo o que é que vocês pensam de mim, eu vou exigir que isto pare. Se vocês me insultarem, se me disserem que eu estou a matar pessoas, eu vou seguir em frente. É a única forma. Enquanto não começarmos a fazer isto, não começarmos a ter voz e a dizer eu não quero saber o que é que vocês pensam de mim, não me importa que vocês me insultem com esses insultos baratos, eu exijo que isto abra. Eu exijo que as maternidades tenham decência e que estes prepotentes parem de fazer isto. Eu exijo que esta piscina esteja aberta. Não há risco. Acabou. Agora já são mais comentários do que perguntas. Isto é uma pergunta? Não. Ok, acho que não há mais nenhuma pergunta. Em Portugal, caso haja uma onda de calor, pode aumentar o número de mortes por Covid? É uma boa pergunta. Nunca me tinha lembrado disso. Que se lembrem de andar a testar mortos. Yeah. Nunca me tinha lembrado disto, Luís.
corremos esse risco. Deixa-me mostrar o que é as ondas de calor. As ondas de calor matam muito. As ondas de calor matam muito, já matam muito. Está a matar 700 pessoas por dia, de forma mais ou menos regular. Temos esse risco, de facto. Se começam a testar, porque há uma subida de mortalidade, e se lembram de ir testar tudo de Covid, vão aparecer notícias a dizer que morreram 300 pessoas de Covid num dia. Não vão porque a taxa de infecção será menor, mas não me admiro nada que se apanhe uma onda de calor destas agora em julho, que venham dizer que morreram 20 pessoas de Covid. Convinha começarmos a dizer que esse risco existe e começar a desmontá-lo antes que o montem. E vou fazê-lo, vou começar a publicar precisamente sobre isso. Porque vai acontecer, a mortalidade dispara, a mortalidade passa de ser 300 para 600, os testes positivos com Covid passam de 15 para 30, vão aparecer notícias a dizer precisamente morreram hoje 30 pessoas de Covid. E é preciso começar a dizer isto agora para que as pessoas percebam, se aparecer, que é apenas uma onda de calor. Em 2018, Renan, 80 mil pessoas de pneumonia, claro, com 210 milhões. Yeah. Quantas dessas não foram causadas por gripe? Claro, diria 70 mil. Assim. Não sabia que eram 80 mil por pneumonia. Aí tem. O dobro daquilo que já morreram. Em 2018 fecharam alguma coisa? Nada. Claro que não. Última pergunta, se é que isto é uma pergunta. Será que as pessoas ainda não se aperceberam que a morte e a pobreza... Sim. Blá, 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 blá. Porque é que eles continuam? Porque a intenção do Bill Gates é precisamente deitar o dinheiro neste tipo de atividades. Ele quer que a fundação tenha uma imagem positiva para continuar a existir, para passar a herança dele aos filhos através da fundação sem pagar impostos. Portanto, desde que continue a fazer figura de benemérito com algo que dá muito impacto mediático, ele continua a gastar o dinheiro. São os trocados para ele. O negócio dele é ter a fundação. Sim, o teste de Covid é diferente do N1. Sim, é o mesmo teste, é o mesmo equipamento que é usado, mas depois o kit que faz a detecção, o químico, se quiserem pensar nisso, o químico em si que faz a detecção, que muda de cor, não é por cor, mas pronto. Mas o químico que faz a reação com o pedaço do vírus é diferente, mas o método é o mesmo. O Philippe Freud também dizia que não precisávamos de preocupar, depois mudou o discurso. A sério. Não sabia disso. Pensei que ele tinha mantido o discurso sempre. Portanto, no início dizia que não e depois mudou. Bonito. Ok, última pergunta, Maria Teresa de Sá. Julgo que entendo a sua palavra chocante aplicada ao Brasil e está a falar em termos estatísticos, mas parece que aplicar a designação não chocante aos mortos no Brasil não será a melhor escolha. Sim, eu sei. Reconheço precisamente que as palavras que uso não são, do ponto de vista de quem ouve, podem ser muito chocantes. Reconheço perfeitamente isso. E para que tenham noção, tenho familiares diretos no Brasil que estiveram internados com Covid. Não muda o meu discurso. Continuam a ser minha família, continuam a ser pessoas próximas, estiveram internados e continuo a dizer que a mortalidade no Brasil é banal.
não me torna um ser abjeto. Não é por isso que deixo de gostar dessas pessoas. Não se percebem as contas do Dr. Freud? Pois não. Ele sabe perfeitamente. O que ele acha é que se tivesse fechado toda a gente, não morriam estas 3.400. Deve achar que o confinamento é um milagre moderno. Ele disse que não morria ninguém. Deve ser um milagre moderno da medicina moderna. Ok. Boa noite a todos. Fiz um pouco mais de 1 hora. Desculpem pelo atraso. Fui beber uma cerveja com um amigo. Talvez faça amanhã. Boa noite.